Olá! Então, dando continuidade à série sobre diversificação de investimentos, esse é o vídeo de número 5 da série. Nos últimos 2 vídeos eu falei sobre títulos de renda fixa, investimentos em renda fixa, depois sobre fundos de investimentos e agora chegou a vez da renda variável. Bom, em renda variável, muitos investidores só lembram das ações. Sim, de fato, são os ativos mais conhecidos em renda variável. Mas, na sequência desse vídeo, eu vou falar no mínimo sobre outros 6 ativos possíveis de se investir em renda variável. Então, começando com as ações. O que são as ações? Nada mais do que a menor fração do capital social da empresa, ou seja, é a menor parte de uma empresa. A partir do momento que você, investidor, comprou uma ação, você é dono de um pedacinho, mesmo que micro, daquela empresa, tá? Por isso esse investimento é muito interessante. Veja, se você admira uma empresa e vê um futuro crescimento, um potencial de desenvolvimento bom nessa empresa, por que não investir nela, apostar e crescer junto com esse negócio? A maneira de você fazer isso é comprando uma ação. Bom, as ações existem várias classes, mas eu vou focar nas 2 principais, que são ações ON e ações PN. Ações ON ou ordinárias, também conhecidas com o final 3, Então, por exemplo, Petrobras ordinária é PETR3, Vale 3, Itaú, Itube 3. 3 são as ordinárias. As ações ordinárias, qual é o benefício? Elas dão direito a voto nas assembleias da empresa. Traduzindo isso, o investidor que compra uma ação ordinária, de certa forma, ele pode influenciar nas decisões da empresa. Já as preferenciais, mais conhecidas com o final 4, então a Petro preferencial é PETR4, a Vale já é diferente, é Vale 5, que é uma preferencial do tipo B. Então tem outras, mas não precisa entrar nesse detalhe. O fato é, a ação preferencial, ela não confere direito à participação, a voto na empresa. Porém, ela dá ao acionista, ao investidor, para você, preferência nos chamados proventos da empresa, que são subscrição de ações, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, no caso de liquidação da empresa, o acionista preferencial também tem preferência, então ela não dá direito a voto, mas dá prioridade nos proventos da empresa. Bom, em segundo lugar, vamos falar agora sobre o BTC, ou Banco de Títulos da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, onde ficam custodiadas as ações. Por exemplo, imagine um cenário onde você sabe que o pai de um amigo seu é um grande investidor em ações, só que é aquele tipo de investidor que compra uma ação e nunca negocia. Isso aí vai ficar de herança aí para o seu amigo, tá? Então ele não está preocupado com a oscilação dessas ações. Ele até sabe que em momentos de crise essas ações caem, depois elas voltam a subir e ele não está preocupado, ele vê essas ações como investimento de longuíssimo prazo e nunca movimenta. Ele compra e segura lá. Legal. Esse investidor de longo prazo, ele pode simplesmente avisar a CBLC, olha, eu quero deixar as minhas ações disponíveis caso alguém queira alugá-las. Quem é que teria interesse em alugar uma ação, gente? Simplesmente aquele investidor mais tático, que ele quer pegar sim, ele está preocupado sim com as oscilações. Então ele quer aproveitar os movimentos de alta, mas também de baixa. Para aproveitar um movimento de baixa, você precisa vender uma ação a descoberto. Vender a descoberto é vender algo que você não tem. Parece loucura, mas é uma operação bastante comum, lícita, está permitida pela Bolsa e pela CBLC e muito simples.
Para você vender algo que você não tem, primeiro você aluga esse título desses investidores que não mexem na carteira, que disponibilizam as ações para alugar. Você aluga e depois vende essa ação. Neste exemplo, quando você aluga uma ação e vende a descoberto, quanto mais a bolsa cair, mais o investidor ganha. E o inverso é verdadeiro. Se você vende uma ação descoberta e ela valoriza, ela sobe de valor, você perde dinheiro. Então é muito comum você encontrar vídeos como ganhar dinheiro com a queda da bolsa. É assim, você aluga uma ação do BTC, né, do Banco de Títulos da CBLC, vende a descoberto e quanto mais a ação cai, mais você lucra, tá? Então esse é o segundo ativo de renda variável, o BTC. Partindo para o terceiro, os BDRs, ou Brazilian Deposit Receipts. O que é isso? Traduzindo isso, BDR nada mais é do que você negociar uma ação estrangeira na Bovespa. Então muita gente não sabe, mas você consegue sim negociar Google, Facebook, Microsoft, que mais? JP Morgan, GE, né, a General Electric, dentre várias outras empresas americanas, né, internacionais, através da Bovespa, igualzinho se fosse Petro, Vale, enfim. Agora eu vou falar sobre uma classe de ativo de renda variável conhecida como derivativo. Então vamos entrar no mundo das opções. O que são opções? Nada mais do que o nome mesmo sugere, são direitos, tá? Então, quando o investidor compra uma opção de compra, ele tem o direito de comprar determinado ativo. Vamos usar como exemplo as ações. Então, ele tem direito de comprar uma ação por um preço pré-determinado, no mercado financeiro conhecido como strike, até uma data pré-estabelecida, que é o vencimento, né? Ou na data estabelecida no caso de uma opção europeia. Então a opção americana a qualquer momento pode ser exercida até o vencimento. A europeia só pode ser exercida no vencimento, por um preço pré-determinado, tá? Então você tem esse direito. Uma opção de compra é conhecida como call, uma opção de venda é conhecida como put. O que é uma opção de venda? Se eu compro, por exemplo, uma opção de venda de Petrobras, eu tenho o direito de vender Petrobras numa data pré-determinada ou até essa data por um preço já pactuado agora e eu vou pagar por essa opção o chamado prêmio. Nada mais é do que o preço que você vai pagar nessa opção. O termo é uma boa opção para aquele investidor que, por exemplo, depois de uma crise, ele vê oportunidades na bolsa, ele acha que muitos ativos estão interessantes para comprar, só que infelizmente naquele momento ele está sem dinheiro. E ele sabe que daqui 2 meses, 3 meses, meio ano, ele vai receber um dinheiro, tá? Ele pode sim hoje comprar as ações para se pagar em 15 dias, 30, 60, 90, 120 e assim sucessivamente. Então o termo mais curto é de 15 dias, o mais longo de 360 dias, ou seja, um ano. Ele escolhe o prazo e ele vai pagar uma taxa de juros muito próximo do CDI. Então, por exemplo, se o CDI for 1% ao mês e você compra uma ação qualquer para pagar daqui 6 meses, você vai pagar 6% a mais sobre o preço à vista dessa ação. E, enfim, 6% para quem investe nesse tipo de mercado sabe que é muito pouco, você pode oscilar num único pregão. Então você compra essa ação que você pensa que está barata hoje, vai pagar o financiador, né, por esses 6 meses na taxa CDI e, enfim, daqui 6 meses você de fato paga as ações e fica com elas no preço que ela estiver. Por fim, nós temos o mercado de futuro. Futuro é quando você
compra a expectativa de preço de um ativo lá na frente, lá no futuro. Por exemplo, taxa de juros. Eu consigo hoje comprar a taxa Selic, né, CDI, para daqui a 10 anos. Consigo, simplesmente negociando um contrato futuro de DI 10 anos para frente. Assim como a taxa de juros, é possível negociar moedas, né, dólar, outras moedas, índice de bolsa ou índice Bovespa futuro, que mais? Commodities agrícolas, milho, soja, boi, café, açúcar, etanol, tudo isso é negociado no mercado futuro. E outros tipos de ativos não financeiros, mas commodities, como o petróleo, o ouro, a gasolina, tudo isso é negociado no mercado futuro. Bom, eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima para a gente encerrar essa série sobre diversificação de investimentos. Assine esse blog se você gostou desse vídeo para você continuar recebendo informações de qualidade sobre o mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima.